Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 17. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: Que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memorial num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi, e disse: Porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar a ler agora o capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e a seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira. E a outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Depois Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todo o trabalho que lhes sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse:
Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo que se houveram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Além disto, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizerdes, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim, também todo este povo irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes, pois, julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves eles as trouxeram a Moisés, mas toda a causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 19. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo.
Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto, no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Também marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo o que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará naquele que o fizer, mas ele será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram seus vestidos. E disse ele ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Nisso, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Ora, santifiquem-se também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Respondeu Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca limites ao redor do monte e santifica-o. Ao que lhe disse o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso.
Canaã. Um gomer é a 10ª parte, e, junto das águas, acamparam.